Bom, colocamos janelas, né? Colocamos as nossas portas e agora o próximo passo é colocar um piso, né? Então, é importante a gente colocar os pisos na arquitetura. Então, a gente já vai, a gente já colocou as janelas, as portas e aqui na planta baixa mesmo, ativada a ferramenta planta baixa, eu vou ativar a ferramenta piso, tá? E se vocês clicarem na aba aqui, nessa setinha para baixo, vai aparecer a opção de piso arquitetônico, piso estrutural, piso por face e piso viga de borda. O que a gente vai usar é piso arquitetônico. A única diferença entre eles, entre o piso arquitetônico e estrutural, é que esse aqui você vai colocar alguma informação mais destinada à estrutura e esse aqui ele é um piso geral que também pode ser usado para estrutura, tá? E este aqui já é um modelo que você faz por face, né? Quando você cria projetos através seria por massas, tá? Que a gente tem a ferramenta massas de terreno. Vamos lá. Piso arquitetônico. Cliquei nele, ativei a ferramenta, logo ele já dá várias opções de desenho desse piso. Eu posso desenhar utilizando a referência das paredes, ao selecionar uma parede, eu pego uma parede como referência. Eu posso selecionar utilizando linhas, eu posso utilizar, desenhando retângulos, tá? Então eu vou desenhar o piso geral da casa com um retângulo. Eu posso clicar no primeiro ponto, depois o segundo ponto e criei um retângulo. E aí esse piso, quando eu clicar aqui no verdinho, ele vai ser criado, tá? Mas antes de terminar o comando, é importante escolher o piso que eu quero, ou seja, o modelo, assim como parede, a gente também tem vários tipos de piso, vários modelos de piso. Então eu vou clicar aqui nesse ícone e vir para escolher um piso de porcelanato. Então eu tenho vários pisos aqui, né? Posso escolher laje, piso de pedra, cerâmico e tal. Eu vou escolher um piso de porcelanato. Então, para simplificar, eu também posso pesquisar. Então eu vou colocar porcelanato. E aqui vai ter, ó, piso de 15 centímetros de 60 por 60 porcelanato. Vou escolher este aqui, ó, piso de 60 por 60. Vamos lá. Selecionei ele. Agora, sim, ele dá a opção de selecionar o piso. E aí eu vou dar um OK. E ele desenhou o meu piso, tá? Olha só, já tem com machurinha já. Se a gente for lá no nosso 3D, a gente vai ver que foi criado um piso. Só que tem um porém. Observa. Observa aqui, esse piso, se a gente for ver, parece que ele não está. Aqui está mostrando uma borda, ó, e parece que ele está dentro da parede, tá? E aqui também não está mostrando a aresta de encontro da parede com o piso. Se eu clicar nesse piso, ó, aqui, você vai ver que a altura de deslocamento dele é de 2 centímetros. Então ele está acima do nível 0, 2 centímetros. Então a gente vai, como as nossas paredes estão saindo do zero, a gente vai colocar que esse piso ele vai sair do zero também. Então eu seleciono o piso, pode selecionar também lá em planta baixa, ó, seleciona e clica em cima da altura de deslocamento e digita 0 e Enter, tá? E aí ele já muda também, agora sim, o nosso piso está no zero, a gente consegue ver as soleiras dos banheiros e tal, tá bom? Bom, é isso. A gente também tem uma questão diferente, ó. Vou pegar aqui o piso, vou criar um similar e eu posso desenhar o piso de forma mais livre. Então, desenho aqui, né? E aí, quando eu finalizo o comando, observa que o piso é preciso fechar um desenho, né? Se vocês tentarem fechar o piso assim, ó, ele não vai fechar, ele precisa ter um contorno completo, tá? Então, se eu tentar fechar ele assim, ele vai apresentar, ó, as linhas precisam estar de ciclos fechados. Então, precisa fechar o ciclo, e aí quando fecha o ciclo e dá aperta o verdinho aqui no modo, né? Aí ele finaliza o piso. E aí a gente pode selecionar o piso novamente, editar limite e modificar esse piso, tá? Não precisa deletar ele e fazer de novo. Bom, desenhamos o nosso piso e agora a gente vai colocar os nossos mobiliários, tá? Então, vamos lá. A gente tem aqui, em arquitetura também, a ferramenta componente. O que é essa componente? São componentes que já estão prontos, aquelas famílias de
cama, que a gente colocaria bloco de máquina de lavar, bloco de tanque, eles vão estar todos aqui em componentes, tá? Então a gente vai vir aqui em arquitetura, clica nessa abinha, inserir um componente. E aí a partir desse momento ele ativa a ferramenta na propriedades dos componentes e aí a gente tem a opção de trocar o tipo de componente clicando aqui dentro e procurando, no caso, um mobiliário, né? A gente pode rolar o nosso scroll com o mouse, ou se não, também selecionar aqui essa abinha e procurar por um mobiliário. Como é muito, geralmente tem bastante, é interessante a gente digitar aqui no pesquisar mesmo. Então seleciona o pesquisar e procura por armário, por exemplo. Então aqui vai ter vários os armários disponíveis, a gente vai clicar nesse primeiro aqui, porta dupla, e vai colocar um armário aqui dentro. Só que olha o seguinte, eu quero colocar o armário encostado nessa parede. Como é que eu faço para virar esse armário? Eu aperto o botão espaço no meu teclado, tá? E aí ele rotaciona esse elemento antes de eu dar o clique final de finalização do comando de colocar o armário. Então eu rotacionei, tá? E depois dou o segundo clique e ele finaliza o desenho. A gente vai colocar mais um armário aqui, ó, tá? E aí vai pegar esse armário, ele é um armário paramétrico, à mão livre, ou seja, você consegue modificar ele sem entrar dentro do editar tipo. Então eu seleciono esse armário e aí ele tem umas setinhas aqui. Então é uma ferramenta bem legal que a gente pode arrastar somente esse armário aqui até ele alinhar com a parede do banheiro e aí ele fica dois armários aqui dentro do ambiente, tá? Outro mobiliário que a gente vai colocar aqui dentro. Então a gente vai lá no componentes e vai colocar, em vez de um armário agora, a gente vai colocar uma cama. Então, vou selecionar propriedades aqui de mobiliários e procurar por cama. E aí a gente tem aqui quatro dimensões de cama, a gente pode carregar, né? Eu posso até explicar para vocês como é que a gente carrega uma família, tá? Mas a gente vai colocar aqui, no caso, uma cama geral. Então eu vou lá em casal, tá? Vou colocar uma cama de casal, uma queen aqui. Então vamos supor que ele quer bastante conforto, né? Vamos colocar uma queen aqui no quarto. Selecionei, dou o segundo clique, ele finaliza. A mesma coisa com a cama, né? Eu posso apertar o espaço e rotacionar e depois finalizar o modelo. Para sair do comando, que nem a gente está vendo aqui, é só apertar ESC, que aqui no teclado é ESC, mas o nome é Escape, né? Vamos lá. Colocamos a cama. Vamos colocar uma escrivaninha aqui de frente para essa janela, como a gente está falando de uma kitnet, né? Que às vezes é destinada a estudante. Interessante ter uma escrivaninha. Então vamos lá, componente, vamos selecionar aqui a opção de trocar esse mobiliário, que antes era a cama, e procurar por Aí ele já selecionou, nem terminei de escrever, ele já selecionou e eu vou colocar essa escrivaninha aqui de 1,50 por 76. Então aqui eu posso rotacionar também, né, apertando espaço. E vou colocar ele aqui no canto, tá? Bom, junto com a escrivaninha precisamos de uma cadeira. Mesmo processo, tá? Vem aqui, seleciona, né? Cadeira. E aí vai aparecer as cadeiras disponíveis. Vou pegar a primeira aqui, tá? Uma cadeira de cozinha e colocar aqui no meio da escrivaninha. Pronto. Já colocamos os nossos mobiliários do quarto, tá? Agora a gente vai colocar mais alguma coisa, observando que isso aqui tá tudo em 3D, tá? Olha lá, 3D, escrivaninha, tá virada, posso selecionar ela, apertar Tab no 3D também e ela rotaciona, agora tá certo, tá? Aqui os nossos armários, né? Nossa cama. Vou lá no térreo, novamente, aperto térreo, posso vir por aqui pelo navegador de projeto também. E agora nós vamos mobiliar o nosso banheiro. Nosso banheiro a gente também vai selecionar aqui componente e vai procurar a primeira coisa pelo chuveiro. Ou pelo box, vamos começar pelo box, né? O box do banheiro. Então, BOX, box,
vou pegar um box de 1,30 aqui, tá? Que é mais ou menos o tamanho do nosso banheiro, né? Que a gente colocou a largura dele. E aí vou colocar aqui a distância desse box, vou selecionar qualquer uma, e depois selecionar ele e colocar uma referência aqui da ponta. Eu posso clicar nesse azulzinho, arrastar e depois selecionar uma referência. No caso, o final do box, o início do box, eu quero pegar essa referência e aqui colocar uma distância de 90 centímetros, ponto 90. Então o box tem 90 centímetros. Eu também consigo movimentar esse box selecionando ele e empurrando com a seta para o lado, para frente, para trás, ó, ele também movimenta o objeto, tá? Bom, colocamos o nosso box, 1,30. Qual que é a altura desse box? Vou lá no 3D e verifico que esse box ele tem uma altura. Eu posso selecionar ele, editar tipo e a gente vê aqui que a altura do box está em 2,10. Tá ótimo para nós, 2,10, tá ok. Bom, colocamos o nosso box, que mais que precisa? Precisa de chuveiro, pia e um vaso sanitário, né? A gente vai lá, também em componente, né? E depois a gente seleciona o elemento e pode procurar, no caso, por vaso sanitário ou vaso aqui. E vai ter aqui dois modelos de vaso, né? Esses vasos, eu acho interessante, deixa eu dar uma olhadinha aqui. A gente pode também baixar eles, que nem eu expliquei, vocês podem fazer esse download lá no site da Deca. Então eu vou mostrar para vocês rapidinho como é que a gente pode fazer isso, se a internet permitir aqui. Deca, vaso sanitário, né? E aí a gente vai encontrar aqui o site da Deca, né? Entra dentro dele e aqui eu vou pegar um vaso qualquer, vou pegar esse aqui, né? Tá bem interessante, bem bonito. Vou pegar com bacia eletrônica, pode ser, né? Sofisticado, bastante sofisticado. E aqui itens de instalação e aqui eu tenho, ó, desenho técnico, manual, ficha técnica, garantia. Vamos ver se eu tenho aqui o modelo BIM. Vamos lá, certificado, arquivo para baixar. Nesse caso, eu não estou com nenhum arquivo BIM aqui para baixar. Ele geralmente disponibiliza, então eu vou pegar outro tipo de vaso aqui, vamos ver se ele permite pegar este aqui. Vamos lá, bacia suspensa, bacia convencional suspensa, vamos lá. Aqui já vai ter, ó, desenho CAD 3D, desenho 3D, deixa eu ver se este aqui permite. AutoCAD mesmo, não vai ter, eu posso procurar por outro, vamos lá, vou colocar Deca BIM aqui também. E aí ele vai ter o catálogo aqui, o biblioteca também. Então a gente pode selecionar esse biblioteca BIM, né? E aqui é para ter, no caso, era para ter o download, né? A gente não tem, eu posso disponibilizar para vocês esse download que está um pouquinho difícil, né? Aqui tem, ó, tem algumas famílias desse família BIM aqui. A gente pode baixar também aqui, ó, vou pegar esse aqui, baixar esse arquivo. No caso, eu tenho o login aqui, vou fazer rápido o login. E vou voltar ali no download. Faço o download, né? Posso colocar em qualquer área aqui, vou colocar na minha área de trabalho. Bacia Aspen convencional. Perfeito. Baixou o arquivo aqui. Vou mostrar na pasta, né? E extrair esse arquivo que ele veio compactado, né? Então, extrair aqui. Ele apareceu já o arquivo aqui, tá? Vou selecionar ele, dar um Ctrl C e depois vou ir lá para o Revit novamente. Tá no começo ali. Pronto. Aí aqui, ó, onde está imobiliário, eu posso vir aqui em editar tipo, tá? E nesse editar tipo eu posso carregar uma família também por aqui. Ou também posso vir aqui e inserir uma família, carregar uma família. Mas por aqui ele já fica selecionado quando eu faço isso. Então eu vou vir aqui em propriedades, editar tipo, tá? Carregar e daí procurar o meu arquivo, né? No caso eu dei um Ctrl V porque eu quero colar aqui e daí já selecionar o arquivo, tá? Depois seleciono o arquivo, abro, tá?
ele vai atualizar o arquivo. Geralmente as famílias elas são salvas em Revits antigos, porque daí eles são compatíveis com Revit 2019, 2018, 15, que daí fica mais fácil. A partir disso, eu trouxe o vaso e aí agora ele está disponível para poder ser utilizado aqui no Revit. Então agora eu vou lá no modificar aqui e posso colocar esse arquivo aqui, né? Esse vaso sanitário, tá? A gente for lá no nosso 3D, ele vai estar lá, bem bonitinho. Ô Marcelo, como é que eu faço para mudar? Não quero esse vaso, está muito feio, né? Me arrependi, não quero mais esse aí, tá muito legal. Clico nele e depois posso procurar outro vaso aqui, vou procurar essa bacia sanitária aqui, caixa acoplada, ó, e seleciono essa bacia e ele já muda a família, tá? Posso selecionar de novo, né? Vou lá no térreo, posso selecionar, editar não, desculpa. Clicar em cima do modelo, com ele selecionado, e procurar vaso, né? Que era o que a gente tinha, e daí tem outro aqui, ó, bacia convencional, Duna. Esse aqui também é interessante, já vem com o caninho do sifão, da descarga ali, da alimentação de água e tal. Bom, já colocamos o nosso vaso, vamos lá no... Boa pergunta. No caso, é Clarissa, né? Tá. Clarissa, é bem interessante isso, Clarissa. Não existe um certo e errado, né? Existe a forma com que você vai trabalhar e vai precisar usar o Revit. Se você está usando só para uma representação técnica mais específica, às vezes é interessante você fazer um piso geral, né, e depois você corta a emenda entre a parede e o piso da estrutura, e ele fica só o acabamento. Mas para quantitativo é bom você desenhar 2 pisos. Então no caso aqui você poderia desenhar um piso de estrutura por baixo, aqui colocar um de concreto no caso. Eu vou trocar aqui por concreto, ó. Selecionei o piso, posso trocar aqui por uma laje de concreto de 10, né? E aí, depois, eu venho aqui com a ferramenta piso e escolho um piso que seja porcelanato que esteja de 5 centímetros, ou pode criar no caso aqui, ó, porcelanato 80 por 80. Esse piso já tem 5 centímetros, que seria o porcelanato com o contrapiso. E aí, quando eu venho aqui usando a família, eu posso contornar o lado interno da casa, né, do ambiente, tá? Aqui. E depois que eu fiz isso, eu criei o piso e ele virou um piso exatamente com a dimensão do ambiente. E aí isso é melhor para eu tirar quantitativo, sim, tá? Então, quando eu preciso disso, eu posso fazer nesse método. Se não, se você não precisa, se é uma coisa rápida, às vezes eu preciso só para planta baixa, não precisa fazer dessa forma, tá? Então fica a critério, né, de você, às vezes é interessante assim para tirar quantitativo, é bem melhor, tá, Clarissa? De nada. Eu vou deletar esse aqui e vou selecionar, vou deixar um piso de concreto ali. Às vezes o empreiteiro quer economizar muito, quer fazer um piso de concreto polido mesmo, né? Então vamos deixar um concreto ali. Depois, às vezes na planta, vai lá e coloca um piso cerâmico. Bom, depois disso, a gente vem aqui em componente e a gente vai colocar o nosso chuveiro. Então, eu posso selecionar aqui, depois que eu selecionei a ferramenta componente, e digitar chuveiro, né? Eu geralmente coloco as primeiras palavras e aí ele permite que eu procure. Eu tenho vários chuveiros aqui, acabamento de chuveiro, nesse template que eu disponibilizei para vocês. Vocês podem selecionar o primeiro aqui para essa atividade, que ele já vem com o chuveiro e um monocomando embaixo. Então a gente vai colocar aqui mais centralizado no box. Mas aí eu quero centralizar exatamente esse chuveiro no meio. Como é que eu sei se está certo? Eu posso usar a ferramenta anotação e usar a ferramenta cota aqui, ó, cotar.
E aí, antes de cotar, eu vou escolher aqui um estilo de cota na propriedade, que é essa cota aqui ó, de detalhamento para planta de 1/50. Porque a gente estava selecionado planta de 2 milímetros preta interno, quer dizer que ela não tem linha nesse caso, tá? Depois vocês podem testar aí com mais calma. E aí a gente vai fazer uma cota entre o box, clicar depois no final do box, no final da parede acabada e selecionar o meio do chuveiro. E depois dar um clique final para finalizar a cota, tá? Observem que dessa parte do chuveiro até a parede nós temos 47 centímetros e dessa parte 43 até o final do box. A gente vai selecionar o chuveiro, tá? E aí, quando a gente seleciona o chuveiro, a gente pode selecionar a cota e colocar aqui equalizar. E aí ele centraliza o chuveiro. Então vou repetir, ó. A gente vem aqui em alinhar, vem aqui em anotar, selecionar cota, estilos de cota, a gente vai colocar cotas para detalhamentos de plantas 1/50, seleciona o final do nosso, o acabamento do nosso box, o final da parede acabada interna do banheiro e depois o centro do chuveiro. Clica em qualquer espaço fora, depois que você não quer selecionar nada, ele criou a cota. Você pode clicar aqui também depois em equalizar distância. E aí ele equaliza, tá? Aqui depois tira equalizar e ele fica a mesma distância, tá? Então dessa forma a gente consegue centralizar objetos, né? Bom, colocamos o nosso chuveiro, colocamos o nosso vaso sanitário, vamos lá colocar o nossa pia. Então, eu vou procurar aqui nos ambientes uma bancada, que é uma bancada de banheiro, que é essa aqui, a bancada lado direito, esquerdo. Vou colocar uma bancada aqui de 1,10 m dentro do banheiro, que é uma bancada de banheiro mesmo. Vou rotacionar e a altura dessa bancada vou colocar a ponto 90 aqui, nível da bancada. Vou com o espaço rotacionar ela para que ela fique exatamente na distância que eu quero aqui, né? Seria no espaço. E eu verifico que, se a gente for lá no nosso 3D, a gente vai verificar que o roda-banca dessa bancada, ela ficou para dentro, né? Para fora. Então a gente vai selecionar ela e vai apertar espaço aqui para ela rotacionar. E mais uma coisa que a gente vai fazer aqui também, nessa bancada, é diminuir a largura dela e trocar essa roda-banca aqui para o lado esquerdo. Então a gente vai editar essa roda-banca, tá? Puxar um pouquinho para o lado para a gente visualizar ali, ou pode até colocar aqui na vista um 3D, né? Aqui. E agora eu vou tirar aqui roda-banca do lado direito, vou desselecionar e selecionar a roda-banca do lado esquerdo e colocar um aplicar, tá? Aí ele já muda no meu 3Dzinho aqui também. Outra coisa é a profundidade, né? A gente vai colocar a profundidade aqui dessa bancada de mais ou menos uns 40 centímetros, ou 45, tá bom, 45, e aplicar. E ok, para ela não ficar tão perto da porta aqui. Agora eu vou lá no térreo e vou usar a ferramenta com a bancada selecionada, vou usar a ferramenta mover. E aí pego uma referência aqui e depois a referência da onde eu quero que ela finalize, tá? Essa porta ficou com o acabamento aqui encostando na porta. A gente pode deixar ela com uma boneca aqui menor. Então, vou colocar uma boneca aqui de 7 centímetros. E aí ela foi e não está mais encostando ali. Bom, também essa bancada parece um pouco grande, né? A gente tem pouco espaço para o vaso sanitário aqui. Se a gente for pegar a ferramenta de medir aqui em cima e medir desse ponto até o box, a gente tem 65. É interessante a gente ter aí uma distância de no mínimo 80 centímetros. Então a gente podia aumentar aí uns 15 centímetros. Então a gente seleciona essa bancada, né? E edita o tipo dela. E agora sim entra aquilo que a Elinice falou. Ela está com uma bancada de 1,10. Se a gente modificar só aqui e mudar, a gente vai modificar o desenho, mas o nome vai ser errado e daí eu nunca tenho uma referência.
Então nós vamos duplicar essa bancada e nós vamos colocar o tamanho dela, que ela tem 1,10, para 95, que a gente vai aumentar 15 centímetros. 95 centímetros, tá? E roda a banca do lado esquerdo aqui. Esquerdo. Vai mudar em todas, isso mesmo. Altera em tudo. Então, se você estiver fazendo um projeto de um prédio, ele vai mudar em tudo e daí você nem vai ver, não tem como ver todos os detalhes de um prédio sempre, né? Então, às vezes vai sair errado na plotagem, vai sair errado na compra e aí por diante. Bom, aqui a gente vai mudar para 0,95, que a gente acabou de mudar ali em cima. E dá um OK. Bom, agora mudou, né, a nossa bancada. E nós vamos mover ela para ela ficar próximo da parede. Pronto. Agora nós temos o vaso centralizado com uma distância aqui de 80 centímetros e tudo certo. Bom, tá faltando alguma coisa aqui, né? A nossa pia. A gente vai lá novamente arquitetura, componente, seleciona a opção, né? E procura por bacia, né? Não, bacia não. Colocar pia mesmo ou pia, né? Cuba, desculpa, cuba é melhor aqui, que algumas empresas colocam como cuba. A gente vai pegar essa cuba aqui, ó, de embutir, tá? Branco, tá? E depois colocar na face e aqui em cima muda colocar na face, que daí a gente pega a face da bancada, centraliza ela aqui, aperta o espaço para rotacionar e depois clica no final. Se a gente for lá no nosso 3D, olha só o que acontece. A cuba já entrou dentro da nossa bancada e ficou embutida, tá? Bom, a gente também pode colocar uma torneirinha, né? Componente, troca aqui, coloca mais um elemento e procura por torneira. Tá? E aqui a gente tem dois modelos, vocês podem baixar também, que nem eu falei para vocês. Colocar na face, que é na face da bancada, rotacionar aqui para ficar para frente, tá? E OK, for lá no nosso 3D, tá lá a nossa torneirinha de bancada, né? Tudo certinho. Bom, já temos o nosso 3D aqui. Tem uma coisa, né? Lá a gente vai ver agora alguns detalhes. Essa bancada tá para dentro da parede, a gente pode arrastar ela no próprio 3D, né? Trazer ela para dentro, arrastar ela no térreo também, né? Selecionar ela aqui e mover ela para encostar na quina da parede só, tá? E ela fica lá. E é isso aí. Pronto, já mobiliamos o nosso